Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas. Você sabe que nós estamos estudando essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, às igrejas da Galácia, e nós já estamos na penúltima pregação. Hoje nós vamos falar sobre Gálatas capítulo 6, versículos de 6 a 10, e no domingo que vem nós encerraremos essa série de pregações na carta de Gálatas, cujo tema nós demos da nossa série de pregação, livres para sempre. Então abra a sua Bíblia. Eu não vou fazer as recapitulações que normalmente eu faço, mas dizer que todas as nossas pregações estão no canal do YouTube da nossa igreja, Igreja Nova Esperança, tanto o culto completo como somente a pregação. Se você procurar ali no nosso canal, você vai poder rever todas estas coisas. Antes, porém, da gente fazer a leitura da palavra e seguir na nossa pregação, eu queria cumprimentar aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Eu sei que estão conosco hoje o Fabiano, a Stephanie e o Anthony, que está lá É Anthony mesmo, né? Isso, lá na salinha, são irmãos na fé, que vieram de Nova York, é isso mesmo? Ou de Connecticut, lá do pastor Darcy. O pastor Darcy está em Connecticut? Não. Ah, muito bem, muito bem. Estão morando aqui agora. Nós quase não conversamos ainda, né? Por isso que eu estou perguntando, mas vocês são bem-vindos, Deus os abençoe. Eu gostaria que vocês recebessem uma lembrança da nossa igreja. Mais alguém nos visitando hoje pela primeira vez, meus queridos irmãos? Pela segunda vez e que não tenha recebido o presente? Não? Então vamos saudar os nossos irmãos. Nós não podemos abraçá-los, nós não podemos estar perto de vocês, mas recebam através desse aplauso o nosso cumprimento. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sintam-se bem no nosso meio. Irmãos, vamos para Gálatas 6, versículos de 6 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar? Pai, lemos a Tua palavra e sabemos que ela é viva e eficaz, é ela quem nos instrui, é ela quem nos edifica, é ela que nos mostra o caminho a seguir. Ó Deus, pedimos que com o Teu Espírito Santo que habita em nós, ó Pai, o Senhor possa nos dar entendimento e o Senhor possa nos ajudar de tal modo que ao compreender e entender a Tua palavra, nós possamos amá-la e recebê-la com amor nesta manhã, ó Pai, e assim nós possamos crescer, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra e do Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus, amém. Irmãos, se eu pudesse, até por uma questão de constrangimento, eu pularia esse texto. Mas eu não estaria sendo honesto com Deus, não estaria sendo honesto com a palavra de Deus, não estaria sendo honesto com vocês e não estaria sendo honesto comigo mesmo. De modo que eu não posso pular. Na semana passada, nós falamos sobre pecado. Falamos que pecado precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Sobretudo o pecador precisa ser tratado com humildade, com amor, mas não podemos nos conformar com uma vida de pecado. Somos cidadãos do reino de Deus, andamos na luz do Senhor, vivemos no Espírito, andamos no Espírito, e a carne que nos leva ao pecado não pode prevalecer. E é um assunto difícil também que tratamos na semana passada. Muitos têm evitado falar, porque quando o pastor nos dias de hoje aperta muito, o rebanho dispersa. Mas a gente tem seguido essa fidelidade da palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E hoje o assunto também não é muito fácil, sobretudo por causa das críticas que se fazem acerca de um assunto muito presente na vida do povo de Deus, e muito antes desse povo ter o seu início, que diz respeito a dízimos e ofertas. Opa, pastor, o senhor não leu nada sobre dízimos e ofertas aqui? Não, mas tem
muito a ver. Então, nós vamos parar aqui nestes poucos versículos e meditar em cada um deles e tirar as lições para a nossa vida. E eu quero começar dizendo, irmãos, deixa eu aliviar um pouco a minha consciência, né? Vocês amam a palavra de Deus, não amam? Amém? Querem aprender a palavra de Deus, não querem? Sabe que o pastor aqui tem procurado ensinar a palavra de Deus, né? Que eu não estou aqui legislando em causa própria. Nunca fiz isso na minha vida. E não vai ser agora no púlpito da igreja que eu vou fazer. Mas eu preciso ensinar a palavra para os irmãos. E não é só o que eu gosto ou o que eu não gosto, o que me deixa constrangido ou não. Eu tenho que ensinar a palavra e toda a palavra. Amém? Então, muito bem. Paulo vai falar sobre finanças na igreja. E mais especificamente, nestes poucos versículos, ele vai falar sobre o sustento pastoral, a responsabilidade que a igreja tem de sustentar e cuidar da vida do seu pastor no que diz respeito a finanças, e também sobre a questão da ajuda aos necessitados de um modo geral. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar, e são 3 pontos apenas, e depois nós vamos para as aplicações, e nós vamos destrinchar sobre muitas coisas e passear um pouco na Bíblia. Mas o primeiro é o dever da igreja de sustentar os seus pastores. Isso está no versículo 6, quando diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Irmãos, eu queria dar notícia para você o seguinte, que era só fazer participante dando notícia boa. Mas não é só notícia boa, não. O sentido do texto aqui é exatamente o cuidado que uma igreja tem que ter sobre a vida do pastor, o sustento do pastor, a relação do pastor com a necessidade que ele tem de cuidar da sua família, de cuidar de si próprio. Então, esse texto está falando exatamente sobre isso. Esse primeiro versículo fala sobre isso. E é interessante a gente notar que, por ser essa carta, creio que o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, logo no início da história da igreja, nós já temos aqui uma defesa, né, de que os pastores, os mestres, aqueles que cuidavam de ensinar as ovelhas de Jesus, o rebanho de Jesus, eles eram sustentados pela igreja. Mas esse texto aqui está ligado ao texto anterior. Nós falamos sobre o pecado. O que tem a ver pecado com as finanças? Na verdade, o versículo 5 do parágrafo anterior diz assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. Quando ele diz cada um levará o seu próprio fardo, como vimos na semana passada, isso significa que no dia do juízo final, quando nós estaremos frente a frente com o Senhor, cada um será julgado segundo os seus próprios atos, segundo aquilo que fez, deixou de fazer, etc. e tal. Mas isso não significa que porque cada um vai dar satisfação, vai responder por aquilo que fez, que não precisa no presente momento cuidar dos outros. E esses outros que o apóstolo Paulo está falando aqui, nessa vida agora, nesse momento, começa pelos mestres, por aqueles que ensinam, e vai chegar a todos que necessitam, e principalmente os da família da fé. E o que está acontecendo? Por que Paulo, ele entra nesse assunto e fala dos mestres? Nós sabemos pelo contexto, nós temos falado isso aqui abundantemente, que havia um conflito na igreja de Gálatas por causa da influência de falsos mestres, aqueles que são judaizantes, que estavam ensinando ou entrando na igreja e dizendo que aquilo que Paulo tinha ensinado para eles, a justificação pela fé somente, não era suficiente para que eles fossem salvos, mas que eles precisavam observar alguns preceitos da lei de Deus, como por exemplo, os rituais de festas, calendários judaicos e também a circuncisão. E isso gerou uma discórdia. É bem provável que diante dessa discórdia, alguns irmãos que estavam acostumados a contribuir com a igreja para o sustento da obra de Deus, os mestres estavam retendo as suas contribuições, e retendo as suas contribuições porque estavam indo para o lado dos judaizantes, ou seja, os verdadeiros mestres daquelas igrejas. Lembremos-nos disso, que quando Paulo fundava uma igreja, ele não saía dali enquanto não preparasse uma liderança e deixasse aquela igreja aos cuidados de um pastor. Então aqueles pastores
pastores deixados ali estavam possivelmente sendo esquecidos, enquanto os falsos mestres estavam sendo amparados. E Paulo vê isso com muita tristeza, e ele vai falar então que aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Isso não só seria vergonhoso para a igreja, o deixar de cuidar dos verdadeiros mestres, como seria um pecado diante do Senhor. Depois de falar sobre isso, segundo ponto, o apóstolo Paulo vai falar sobre a lei da semeadura. E ele vai dizer que essa lei da semeadura, ela é divina. Ou seja, é uma lei espiritual, estabelecida por Deus, da qual nós não podemos fugir, não tem como negligenciar, não tem como ignorar essa lei. Os versículos 7 e 8 fala sobre isso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que ele semear, isso também ceifará. E o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O apóstolo Paulo, depois de falar que a igreja precisava cuidar daqueles que os instruía na palavra, fala então dessa lei da semeadura. Nós havemos de colher tudo aquilo que nós plantamos aqui neste mundo. É uma lei espiritual estabelecida por Deus, e está relacionada neste contexto de Gálatas ao que Paulo acabou de falar sobre levar as cargas uns dos outros e o sustento pastoral. Levar as cargas uns dos outros neste contexto é ajudar aqueles que estão em necessidade, principalmente os da família da fé, e não esquecer de cuidar dos seus verdadeiros mestres. Negligenciar esta lei, ignorar esta lei, seria como zombar de Deus. O versículo 7, parte A, diz exatamente isso. Não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Paulo está alertando aqueles irmãos sobre um auto-engano. Eles estavam se auto-enganando, e esse auto-enganar significa zombar de Deus. E a expressão que está diante de nós aqui significa exatamente virar as costas para Deus, ou alguns escritores usam a expressão torcer o nariz para Deus. Torcer o nariz para Deus. Perdi aqui. Ok, zombar de Deus significa desdém, depreciar as coisas de Deus. Torcer o nariz para Deus, desprezar o próprio Deus. E aí ele vai falar que essa atitude de desprezar o próprio Deus, de se auto-enganar, ele vai explicar isso na forma da semeadura. Aqueles que semeiam para a própria carne, ou seja, semear para a própria carne e semear para o Espírito. São duas possibilidades. Ou você vai semear para a própria carne, ou você vai semear para o Espírito. E o que isso significa? Que a carne, ou os prazeres da carne, os prazeres egoístas do indivíduo, pensando somente nele, é um terreno. E do outro lado, existe um outro terreno. Esse terreno é o terreno do Espírito. E os nossos bens materiais são as sementes que nós vamos jogar nesses terrenos. Nós podemos lançar essas sementes, estou semeando, para a minha própria carne, ou eu posso lançar essa semente para o Espírito. E a partir dessa decisão, e de onde eu semear, eu vou colher os meus próprios frutos. É isso que ele está falando. Na carne, corrupção, mas no Espírito, a vida eterna. A vida eterna. Que coisa linda, irmãos. Semear para o Espírito é investir financeiramente nas coisas de Deus, seja no sustento pastoral, no sustento dos missionários que estão aí trabalhando duramente em lugares hostis, no sustento da igreja de um modo geral, e o fruto que se colherá é a vida eterna. Então, o que Paulo está nos ensinando, falando desse cuidado que a igreja precisa ter
tanto no sustento com os seus mestres, suprir a necessidade dos outros, e onde nós semeamos de uma forma geral, ou seja, o que nós fazemos com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Ele está nos ensinando que zombar dos verdadeiros mestres, aqueles que são fiéis à palavra de Deus, zombando pura e simplesmente, bem como não cuidando destes mestres, era a mesma coisa de zombar do próprio Deus. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito sério. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas aplicações sobre isso, mas antes de fazer essas aplicações, vamos para o ponto número 3, quando ele diz que é a obrigação do cristão de fazer o bem, ou sobre a obrigação do cristão de fazer o bem. Irmãos, é assim, converteu, acabou, tem que fazer o bem. É de Jesus, tem que estar com o bem programado aqui na mente, no coração, e a gente tem que fazer o bem sempre. Não dá para voltar atrás, não dá para ignorar o que está acontecendo no mundo, não dá para ignorar o que está acontecendo à sua volta, aqueles que estão próximos, aqueles que estão mais distantes. Converteu, virou cristão, tem que fazer o bem. E ele está falando isso nos versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, faremos, se não nos desfalecermos. E é interessante que não é para fazer o bem hoje, se sentir com a consciência tranquila porque fez, e amanhã esquece de fazer o bem. Amanhã deixa para o outro fazer o bem. Não, converteu, tem que fazer o bem e não dá para parar. É sempre, até o dia final. Nós como cristãos, irmãos, nós não temos férias mais, nós não temos descanso mais a não ser em Jesus. A nossa vida é para Jesus, nós vivemos para Ele, para a glória dEle e para obedecer a Sua palavra. E fazer o bem é que o apóstolo está falando. Nunca devemos de cessar, está aí no versículo 9. E ele diz então que essa lei da semeadura, quando nós estamos fazendo bem, nós também estamos semeando para o Espírito, trará as suas recompensas para a nossa vida. Porque Deus é bom, porque Deus é justo, isso não é permuta, não é negociação, simplesmente é uma lei espiritual que quando nós semeamos para o Espírito nos abençoa de alguma forma. Nós não queremos falar sobre isso apenas sobre dinheiro, porque a bênção de Deus é muito maior do que dinheiro. Dinheiro é apenas uma expressão da bênção de Deus que pode chegar na nossa vida. E aí, ele ainda vai esclarecer, mas para quem que nós devemos fazer o bem? Ele diz que é para todos. Para todos. Diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Crente, não crente, gente que eu gosto, gente que eu não gosto, a gente tem que fazer o bem. E às vezes para nós isso é um desafio, porque nós temos os nossos desafetos. E mesmo quando os desafetos não são tão fortes dentro de nós, tem aquela coisa que às vezes falta empatia. E faltando a empatia, o que acontece? A gente deixa para lá, deixa que outro. Irmãos, teve um momento da minha vida que eu impliquei com a pessoa. E era engraçado, porque eu não escondia isso de algumas pessoas próximas de mim, não. Mas eu não saía também por aí falando, né? E isso porque essa pessoa falou mal de mim. Falou mal de mim e falou mal do trabalho que eu estava desenvolvendo e falou de uma forma muito chula, com palavras feias. Isso me ofendeu muito. Olha que eu não sou de ficar muito ofendido com pouca coisa, mas aquele momento eu fiquei ofendido. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. E essa pessoa não era meu inimigo só porque falou mal de algo que eu estava fazendo. Muito pelo contrário, ele era meu irmão na fé. E sendo meu irmão na fé, a coisa ficou muito mais complicada. Mas eu carreguei isso no meu coração. E eu sabia que isso não estava certo. Um dia, um pastor chegou para mim e falou assim, você precisa parar com essa implicância. Sabe, tem que parar com isso, você é um pastor. Tira isso do teu coração. A gente fala no nome dessa pessoa, você já se arrepia todo. E eu falei, tá certo, pastor. Então vamos orar. E eu comecei a orar e pedir a Deus para tirar aquilo do meu coração. Fazer alguma coisa que pudesse mudar o meu coração.
Irmãos, aquele homem fez um negócio com a... Fez um negócio. Eu não quero entrar em detalhes, porque senão vocês vão descobrir quem é. Aquele homem fez um negócio, e no frigir dos ovos, eu fui abençoado, muito abençoado financeiramente por causa do negócio que aquele homem fez. Deus mudou o meu coração. Irmãos, eu não estou dizendo que finanças que é o mais importante, eu não estou falando de dinheiro aqui, estou dando só um exemplo, mas mudou. Eu falo, Deus, faça alguma coisa que de fato eu recebi a bênção como 2 recados. Como 2 recados de Deus, como 2 palavras de Deus. Primeiro, eu faço, eu mudo. Segundo, cuidado, para você não ficar achando que você não tem nada e ficar trabalhando e vivendo a vida só pensando em ganhar dinheiro e prosperar, porque eu não te trouxe para essa terra para você prosperar. Eu trouxe você para essa terra para me servir. E me servindo, eu vou te abençoar e suprir cada uma das suas necessidades. Amor, mas meu amor está aqui, né? Irmãos, mas que a implicância sumiu, né? Glória a Deus. Então, para quem? Nós devemos fazer o bem para todos, né? Mas me chama muito a atenção quando no finalzinho do versículo 10 aparece, mas principalmente aos da família da fé. Queridos, quão importante é a gente viver em comunidade. Quão importante é estarmos juntos e entendermos as necessidades uns dos outros. Que bom, que alegria é para aquele que tem sido abençoado, aquele materialmente, poder pegar parte daquilo que Deus tem dado e abençoar a vida de um irmão, de uma irmã, de uma família que num determinado momento, porque crente tem problemas financeiros também, está passando por dificuldade. Que alegria, né? Quando nós percebemos que existe na nossa comunidade, na nossa família da fé, alguém que está passando por uma dificuldade, nós precisamos ficar atentos a isso, saber o que está acontecendo e saber o que nós podemos fazer. Às vezes a igreja em si, não a igreja, eu falo a igreja, a instituição, a tesouraria da igreja tem condição e a tesouraria da igreja faz isso. Mas às vezes não tem condição e nós precisamos nos mobilizar como irmãos na fé para socorrer e abençoar. Amém, irmãos? Amém? Isso é muito importante e nós precisamos ter esse coração. Tem gente, irmãos, que não gosta de pagar imposto. Essa época do ano agora é época de pagar imposto, né? Tem gente que reclama porque vai pagar 10 mil, 15 mil, 20 mil de imposto, não vai receber restituição de imposto de renda. Eu falei, meu Deus do céu, quem me dera poder pagar de imposto de renda nesse país 10 mil, 15 mil, quanto que eu teria ganhado? Vocês estão entendendo? Então, pensa, se você tem e alguém está em dificuldade, não seja, como é que fala? Lá na minha terra fala mão de vaca, fala essas coisas assim, né? Avarento, né? Avarento é a palavra, né? Mas seja o quê? Generoso e abençoador que é. Por quê? Se você pode pegar e dar, é porque você tem sido abençoado, Deus tem abençoado a tua vida, a tua casa, e isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu ver. Ixi, tem tempo demais hoje. Ainda bem porque tem mais 5 folhas aqui. Muito bem, irmãos, nós falamos então do dever da igreja de sustentar os seus mestres, cuidar dos seus pastores, mestres, os que ensinam na palavra. Nós falamos sobre a lei da semeadura como uma lei divina, e a gente precisa tomar cuidado onde nós estamos semeando, se para a nossa própria carne ou se para o Espírito. E nós falamos aqui agora na obrigação que todo cristão tem de fazer o bem para todos, mas principalmente para os da família da fé. Muito bem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá em Provérbios. Nós vamos caminhar agora, falar de forma mais prática sobre essa questão financeira. Lá no capítulo 3, é um texto que a gente usa muito aqui na hora de consagrar os nossos dízimos e ofertas. Eu queria ler com vocês nesse momento, diz assim, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Muito bem.
lamentavelmente, nós não teremos o nosso seminário de finanças, que seria no último final de semana de fevereiro. Pelo menos está suspenso por enquanto, porque o preletor não poderá vir aos Estados Unidos. Ele virá só possivelmente no mês de abril. Quem sabe a gente consiga falar um pouco mais sobre esse assunto com a igreja, em outros domingos aqui, e quem sabe a gente ainda está à procura de um outro preletor especializado nessas questões para que possa nos ensinar e nos ajudar. Mas eu vou fazer algumas considerações sobre esse tema. A gente está no início do ano ainda, e sempre é o momento em que a gente está se organizando. Janeiro, então, é aquele negócio, quais são os meus objetivos, quais as conquistas que eu quero para esse ano novo, o que eu vou fazer, de que maneira eu vou gerir as minhas finanças, o meu dinheiro. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, justamente por causa disso que Paulo está falando, que a responsabilidade de sustentar os seus obreiros, aqueles que são chamados por Deus e são fiéis à palavra, é da igreja. E de que maneira que nós fazemos isso? Qual que é a maneira mais prática, mais simples de nós fazermos isso? É através dos dízimos e das ofertas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, irmãos? Amém? Vamos. Presta atenção. Os nossos irmãos visitantes não ficam assim, puxa vida, primeira vez que eu vou na igreja, o pastor já vai falar sobre dinheiro, vai pedir dinheiro na igreja, né? Não é isso não, irmãos, é a sequência do texto aqui, né? Eu não posso pular, como eu disse no início, por isso que eu quero conversar com os irmãos sobre isso. E eu creio que, se isso está na Bíblia, isso é bênção para nós, é ensinamento para nós, e a gente não pode fugir. Bom, a primeira coisa, eu não procurei, mas ouvindo o que eu sempre faço no YouTube, eu me deparei com uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, mais ou menos 6 meses atrás, que chama Falando Abertamente sobre Dízimos, alguma coisa assim. Depois eu vou pedir a minha irmã Raquel para mandar esse vídeo para os irmãos, porque vale a pena assistir. Tá certo? Mas eu fiz algumas anotações aqui para compartilhar com os irmãos. Primeiro, porque a doutrina do dízimo e das ofertas tem sido duramente criticada, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Fora da igreja não há de se estranhar, porque quem está fora da igreja está sempre criticando a igreja, procurando alguma coisa para criticar a igreja. Muitas das vezes não conhece a igreja, não conhece as nossas crenças, mas está ali, de alguma forma, criticando a igreja. Agora, quando gente de dentro da igreja começa a se levantar contra ensinamentos bíblicos, isso já é mais sério, isso é mais triste. Então, nós precisamos cuidar disso. E o porquê que as pessoas, de um modo geral, criticam? O que aconteceu nos últimos anos, nessa relação do crente com o dinheiro, do crente com os dízimos, do crente com as ofertas, que fez com que essa doutrina enfrentasse uma certa resistência? O pastor Hernandes, ele fez uma lista de 9 exemplos, eu vou passar para vocês rapidamente. Primeiro, pastores e líderes manipuladores que distorcem a palavra de Deus. Um exemplo interessante que ele disse, que ele contou, é de uma pregação que ele assistiu sobre Gênesis capítulo 22, quando Deus pede a Abraão para sacrificar Isaque. E ele disse que estava gostando daquela pregação porque era uma exposição bíblica muito boa, muito interessante. Mas quando chegou no final, aquele pastor foi fazer a aplicação. E ao fazer a aplicação, ele disse o seguinte: assim como Abraão sacrificou o seu Isaque, você precisa também sacrificar o seu Isaque. E até aí tudo bem, está excelente. Mas aí ele continuou: então, se você tem um apartamento, você precisa vender o seu apartamento e trazer o dinheiro para a igreja. Se você tem um carro, você precisa vender o teu carro e você precisa sacrificar estas coisas que te dão prazer. Acabou com o texto, porque o texto não está falando sobre isso. Então, isso é manipulação de líderes distorcendo textos bíblicos para que as pessoas entreguem dinheiro na igreja. Segunda coisa, barganhar com Deus, né? Dízimo e oferta, irmãos, nós precisamos entender, isso não é barganha com Deus, nós não fazemos negócio com Deus e Deus não faz negócio conosco, tá certo? Quando eu entrego o meu dízimo, quando eu entrego a minha oferta, eu preciso ter uma motivação, e essa motivação é glorificar a Deus,
é adorar ao Senhor, é honrar. O texto aqui de Provérbios fala, honra ao Senhor. Então não pode existir nenhuma outra motivação. Deus não está querendo fazer um partnership com você aí no seu business, não. Mesmo porque Ele já é dono integralmente desse dízimo, de tudo que você tira dele. Então não precisa ter, a motivação é glorificar a Deus. Terceiro, a falsa teologia da prosperidade. Será que crente nunca vai enfrentar problema financeiro na vida? Eu já enfrentei problema financeiro na minha vida e de alguma forma o Senhor me amparou através de pessoas que me amavam, que me amam e cuidou de mim. Crente tem que ser sempre rico, não pode ser crente. Como é que faz com o pobre? Se a teologia da prosperidade está correta, crente não pode ser pobre. Mas Pedro e João, quando subiram ao templo e encontraram ali alguém pedindo uma esmola, eles disseram o quê? Pedro se levantou, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que nós aprendemos com isso, ou podemos tirar disso? Pedro e João eram pobres, eles não tinham dinheiro, estava quebrado, já não estava pescando mais, né? Estava quebrado, não tem prata. Você acha que se tivesse prata e ouro para dar oferta, Pedro ia negar, mentindo, como fez Ananias e Safira, e depois ia lá para o templo fazer oração? Não pode, irmãos, era pobre. O apóstolo Paulo, esse que nós estamos aqui, domingo que vem, irmãos, não perca que nós vamos mergulhar na vida do apóstolo Paulo para encerrar a Gálatas, vai ser bênção, tá certo? Mas quando ele escreve para Timóteo, 2 Timóteo, lá no finalzinho, ele vai falar, Timóteo, quando você vier ter comigo, traga a minha capa. Traga a minha capa. Um homem que era extremamente intelectualizado, inteligente, hábil no raciocínio, sabia muito mais do que muitos outros que ocupavam a mesma função dele antes de Cristo no judaísmo, um homem que foi um dos maiores, se não o maior pregador do evangelho de todos os tempos, um homem tremendo, plantador de igreja, com coração pastoral. Quando ele chega no final da sua vida, velho, esperando a morte, ele morre pobre, ele não tem uma capa sequer para se proteger do frio. Então a teologia da prosperidade, ela é mentirosa. Nós não podemos acreditar nesse tipo de barganha e de coisas. Muito bem, outro ponto, a nova cara das indulgências. Vocês se lembram das indulgências na Idade Média? Quando a Igreja Católica Apostólica Romana vendia a salvação por dinheiro. Vendia, imagina, hoje a gente tem internet, a gente questiona tudo. Tem um monte de irmão, depois vai na internet, será que isso que o pastor está falando está certo? Eu falei de John Wesley, vou contar para vocês, não deixa o Renan ouvir não, eu falei de John Wesley domingo passado aqui, ele já falou assim, vou pesquisar. Mas naquela época não, irmãos, o que o padre falava era verdade. O que o Papa falava era a voz de Deus, não tinha para onde correr. Então, existia certas coisas que era o quê? Era manipulação, era culpa. Vamos entrar, meu senhor. Tem um senhor lá, já há 30 minutos ali na porta ouvindo a pregação. Agora falou tchau. Então, irmãos, o que é isso? É aquela história de vender a rosa ungida de não sei o quê, a cruz feita com a madeira da oliveira de Jerusalém, e aí vai, essa comercialização, essa mercantilização do evangelho, etc. e tal. Então, isso é problema também. Outra coisa, o enriquecimento em nome da igreja. Líderes que fazem fortunas com o dinheiro da igreja, e transformam a igreja numa empresa particular e às vezes até mesmo familiar. Né? Isso decepciona, isso causa decepção. Eu já falei para vocês, se tiver pastor presbiteriano rico, ou herdou, né? Ou fez qualquer coisa, porque não dá para ser rico, né? Mas eu falo assim, eu sou pastor presbiteriano, não sou rico, mas vivo como se rico fosse. Porque nesse país, irmãos, é fácil, né? É fácil. Se você trabalha duramente, você vai conquistar. Se você se organizar financeiramente, né? Eu tenho um exemplo de amigos nossos que compraram a primeira casa nos Estados Unidos, financiada, com $11 na conta, é isso? $11 na conta. $11.
Quando eu e Vanessa compramos a nossa primeira casa, aqui, a gente estava mais quebrado. A gente estava muito quebrado. Estava numa situação muito complicada. Não tinha firmado os passos ainda, sabe? Então, assim, a gente vive como rico aqui, mesmo sendo pobres, né? Então, eu brinco que o homem tem que ter casão, carrão e mulherão, né? Vai na fé, irmãos, vai conquistar, vai chegar, em nome de Jesus, né? Então, irmãos, mas o enriquecimento ilícito, a gente vê isso vai prejudicar as pessoas aceitarem a doutrina bíblica do dízimos e oferta, estar sempre de olho nestas coisas assim, né? Já falei de mercadejar a palavra de Deus, vem aí a polêmica dos famosos cachês, sabe? Eu queria trazer tanta gente boa, que está bombando na net aí aqui, irmão, mas é caro, é caro, irmão, sabe? Então fica difícil, né? Negociar, se for banda, então, Jesus amado, né? Aí vem a ostentação, enfim, muita coisa, né? Tem a questão da culpa também, né? É assim, é aquele que ensina assim, se você não der, você não vai ser abençoado, você vai para o inferno. Já gerou culpa na pessoa. A pessoa já fica com medo, né? Taca terror, né? Toca terror, né? E a questão da ganância, por outro lado, ensinando a ganância. O que é? Se você der, Deus vai dar muito mais. Talvez você já tenha assistido alguém falando, se você der uma certa quantia, Deus vai restituir você 100 vezes mais. Eu já ouvi isso. Não vamos citar nomes, irmãos. Não foi nessa igreja não, mas eu fui para um retiro numa igreja há muitos anos atrás, antes de ser pastor, que fizeram um discurso tão bonito sobre esse negócio, que eu que nasci na igreja presbiteriana caí de bobo. Na época usava cheque, lá no Brasil. Fiz um checão, tinha saído do banco, ganhado um processo contra o banco, estava com dinheiro no bolso, fiz um checão e ainda atrás do cheque escrevi o que eu queria em troca. Ah, meu Deus, até hoje eu estou esperando. Mas o cheque foi, né? Então, assim, aí todas essas coisas, irmãos, vai fazendo a gente ficar reluzente. Eu não vou dar dinheiro para a igreja, eu não vou não sei o quê, bababá. Nada disso, irmãos, que a gente vê acontecendo e a gente sabe que está acontecendo, pode servir como desculpa para não sermos dizimistas e ofertantes generosos. Amém? O ensino bíblico sobre dízimo, nós não vamos ter tempo para falar e mostrar toda a Bíblia para vocês, tá? Mas algumas coisas a gente já está caminhando para o final. O ensino bíblico sobre dízimos, a gente tem que entender que ele está presente em toda a Bíblia. Ou seja, antes da lei, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, durante a lei, porque Moisés vai falar sobre o dízimo, sobre como as tribos, 11 tribos sustentariam a tribo dos levitas. Está presente nos livros históricos, está presente nos livros poéticos, nós acabamos de ler Provérbios, está presente nos salmos, nos poetas, está presente nos evangelhos. Jesus vai falar em Mateus capítulo 23 sobre os fariseus, eles se gabavam porque davam o dízimo, e Jesus vai repreendê-los, falando assim, mas vocês fazem isso negligenciando outras coisas, que é a prática da misericórdia, do amor, e ali ele vai falar que eles tinham que fazer tudo, né? Então, Jesus ele vai falar sobre o dízimo e legalizar o dízimo nessa era do Novo Testamento, está presente nas cartas de Paulo, de Pedro, está presente até em Apocalipse. Até Apocalipse fala sobre isso. Então, essa doutrina do dízimo, ela é bíblica, irmãos. É palavra de Deus, é ensinamento de Deus. E quando nós não praticamos, nós estamos em desobediência, nós não estamos sendo fiéis a Deus. Nós precisamos pensar sobre isso. E outra coisa, dízimo é dízimo. O que é dízimo, irmãos? 10? É 5%, irmãos? É 20%, irmãos? É 10%. Tá? E o que é oferta? Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa. O dízimo nós temos que obedecer. A oferta, se sentirmos no nosso coração e se somos pessoas generosas, nós vamos dar. Significa que é o que eu dou mais do que o dízimo.
Então nós precisamos saber diferenciar isso. Eu vou dar uma oferta para uma pessoa, eu vou dar uma oferta para um irmão da igreja, eu vou dar uma oferta para o meu vizinho, eu vou dar uma oferta até para o meu patrão, Zé Maria ensina a gente a fazer isso, eu vou dar uma oferta para a igreja, eu vou me unir aí a uma campanha diferente da igreja, não é dízimo, mas é oferta para a gente construir alguma coisa, como nós fizemos aqui essa frente recentemente, vamos fazer lá no fundo agora. Então dízimo é 10%, não é 1%, não é 2%, não é 5%, não é 15%, não é 20%, e oferta é o que vai além disso. Deus, irmãos, é o que nós precisamos entender, Ele é dono de 100% do que nós ganhamos. 90% Ele permite que fique conosco e 10% Ele fala para devolver. Agora preste atenção porque isso é muito importante. É melhor ficar com 90% com a bênção de Deus do que ficar com 100% sem a bênção de Deus. Então nós precisamos entender isso. Eu quero viver debaixo da bênção de Deus, inclusive no que diz respeito às finanças. Muito bem. Outras coisas. Deve ser entregue na igreja, onde você é membro. Você já foi no McDonald's pagar um sanduíche e buscar no Wendy's? Está aqui o seu sanduíche lá no McDonald's. Não, eu quero comer no Wendy's. Não, mas eu estou dando uma força para vocês aqui, mas quem vai pagar lá está ganhando mais dinheiro. Não existe isso. Então, o ideal é que você congregue numa igreja e você traga o seu dízimo para essa igreja. Você conhece esse ministério e você fala. Agora, a Bíblia, lá em Malaquias capítulo 3, um texto muito conhecido, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, fala que é para a gente trazer, não para a gente administrar. Fala para a gente trazer, não para a gente fiscalizar. Está entendendo? Porque tem gente que gosta de administrar o próprio dízimo, e tem gente que gosta de fiscalizar. Deus vai cobrar daqueles que foram designados por Ele para administrar. Então não se preocupe com isso. Isso não significa que você não possa ter acesso, né? Mas o que eu falo de querer fiscalizar é ficar questionando demais, mas esse é outro assunto, né, irmãos? Mas o reverendo Hernandes deu um exemplo muito interessante, porque às vezes nós sentimos o seguinte: nós pensamos que nós podemos administrar o nosso dízimo. Eu vou pegar 2%, vou dar para uma obra missionária, eu vou pegar 5%, eu vou dar para a igreja, eu vou pegar os outros 3% que sobraram, comprar a cesta básica e eu vou administrar isso, né? E ele conta que uma vez, quando ele era seminarista, um pastor muito conhecido na época, foi ao seminário lá em Campinas e falou sobre isso. Ele estava lá para falar sobre isso. E que um seminarista, no final da palestra, levantou e falou: pastor, eu sinto no meu coração que eu poderia pegar o meu dízimo e fazer isso que eu acabei de falar. Eu dou isso, parte para isso, parte para isso, parte para isso, parte para isso. Aí o pastor deu resposta para ele assim: meu filho, você sentiu errado, pode sentar. Você está entendendo? Não é uma questão de sentimento. É uma questão de obediência naquilo que foi escrito e revelado. Às vezes nós estamos fazendo daquilo que nós sentimos, a doutrina em que cremos e a maneira como nós vivemos. Então nós precisamos tomar cuidado, porque não é o que eu sinto. O que sinto vem para a oferta, não para o dízimo. Porque na oferta diz que Deus ama aquele que dá com cada um dê segundo o proposto é diferente. Vocês estão entendendo a diferença entre dízimo e oferta? Então é por aí, irmãos, né? 3 pecados graves no que diz respeito ao dízimo. Primeiro, administrar o dízimo, que é isso que nós acabamos de falar, porque a Bíblia diz: trazei. Então você não tem que gerir o teu dízimo, você tem que trazer o teu dízimo. Segundo, reter o dízimo, que é de fato não ser um dizimista. É um pecado grave, irmãos. E olha, eu estou falando isso aqui, não é para aumentar a arrecadação da igreja, não, viu, meus irmãos? Muito menos o salário do pastor, tá? Eu estou falando isso porque a Bíblia fala sobre isso, nós precisamos ouvir o que a Bíblia diz, e foi esse o compromisso que eu assumi com vocês, ensinar a Bíblia e a Bíblia toda, como eu a entendo, como eu creio. Reter o dízimo, essa palavra é muito forte, e eu não quero que você saia daqui, se você ainda não se decidiu no que diz respeito a isso, falando que o pastor te chamou de ladrão. Tá? Não fale, não estou chamando ninguém de ladrão. Eu não, mas a Bíblia chama. Eu estou aqui dando a minha palavra ou eu estou aqui pregando a Bíblia? Então, eu não estou chamando ninguém de ladrão, mas a Bíblia fala: roubará o homem a Deus?
roubará. E a explicação desse roubo aqui, porque existem duas palavras para classificar um roubo. Uma é aquela de onde vem a nossa palavra cleptomania, aquela pessoa que rouba. E uma outra é muito mais grave, que é aquele que rouba descaradamente, de forma totalmente afrontosamente. Afrontosamente. É exatamente essa palavra que aparece lá no texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. E subtrair o dízimo. O que é subtrair o dízimo? É falar que não vai dar 10%, vai dar só 5%. É o que Ananias e Safira fizeram, guardado o contexto ali, porque eles não precisavam ter vendido a propriedade, mas decidiram vender. Eles não precisavam ter entregue, não precisavam entregar todo o dinheiro, bastava falar, nós vendemos, nós vamos ficar com uma parte para nós, e a outra parte nós queremos doar para a igreja. Está certo, era lícito, a propriedade era deles. Mas o que eles fizeram? Eles subtraíram, mentindo. Eles entregaram parte do dinheiro, como se fosse todo o dinheiro, e retiveram o restante. A Bíblia não diz, trazei qualquer dízimo, trazei todos os dízimos. É completo, é completo. Então presta atenção nisso. Administrar o dízimo é pecado, reter o dízimo é pecado, subtrair o dízimo é pecado. Gente, Deus não esqueceu matemática. Ele sabe fazer conta. E Ele sabe como nós estamos fazendo as nossas contas. Mas, por outro lado, irmãos, eu queria que você abrisse lá em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, nesse versículo que nós estamos citando, capítulo 3, versículo 10. Existem bênçãos, sim, que nada tem a ver com a teologia da prosperidade, com barganha, com negócio, mas o texto vai falar assim, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Então, a primeira bênção, promessa de bênção, janelas abertas, por quem? Por Deus. Por Deus. Deus está falando que o dizimista vai contemplar na sua vida janelas abertas, abertas pelas mãos de Deus. Você está entendendo isso? Isso é maravilhoso demais. Você sabia que aquele que não é dizimista está se privando de ser abençoado por Deus, recebe aquela bênção comum, aquilo que a teologia chama de graça comum, que até o ímpio recebe, mas aquela bênção particular para o Filho de Deus, para aquele que é fiel, para aquele que ama a Deus, não chega. Então, ao invés de eu juntar dinheiro, ao invés de eu prosperar, eu estou agindo contra mim mesmo, porque eu estou me privando de experimentar o que vai sair dessas janelas que Deus abriu para a minha vida. Então, o que continua a dizer? Depois de abrir as janelas, o texto diz assim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Olha, bênção que não se pode contar, bênção que não é possível medir. São muitas bênçãos. Agora, está falando aqui só de dinheiro? Não, não está falando só de dinheiro, porque Deus nos abençoa de diversas maneiras. E Ele nos abençoa quando somos fiéis naquilo que nós precisamos ser abençoados. Então, a segunda promessa, depois das janelas abertas, é de bênção sem medida. Ele continua no versículo falando, por vossa causa, causa de quem? Daquele que é fiel, daquele que entrega o dízimo, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. O devorador, ele vai ser repreendido. Irmãos, esquece como Deus trata o ímpio, pensa como Deus trata o justo, o santo que somos nós, eu e você. Tem tanta gente na igreja com a vida financeira destruída, porque o devorador está levando tudo embora, está comendo de todas as partes, porque não foi repreendido por Deus. Agora a Bíblia está dizendo que quando você entrega o seu dízimo, não é oferta, é o seu dízimo, esse devorador vai ser repreendido. Sabe, irmãos, tem gente que ganha bem menos
e faz muito mais, porque é fiel. Eu tenho exemplo na minha casa. Meu pai, ele terminou a 8ª série, salvo engano, eu já era menino lá na cidade de São João Batista do Glória, em Minas Gerais. Mas foi perseverante, foi. Se dedicou muito, trabalhou muito, mas sempre foi fiel no dízimo e nas ofertas. Dava o dízimo, e agora na pandemia, ele me contando que ele ligava para o pastor da igreja, e o pastor ia lá na casa dele para pegar o dízimo. E antes de ir na casa do papai buscar o dízimo, o pastor Leonildo, estudou comigo no seminário, formou 1 ano antes de mim, ele passava na padaria, comprava 4 pãezinhos e levava para o papai e para a mamãe. Mas estava lá. E quando tinha campanha na igreja, quantas vezes eu vi o meu pai pintando igreja, carregando o banco e chamando os irmãos para contribuir para comprar um piano novo para a igreja, um banco novo para a igreja. Eu posso dizer que o meu pai, rico? Não. Rico, assim não, né? Meu carro é melhor do que o dele. E olha que ele está com um carrão bom. Mas eu estou aqui, né? Ele está lá. Mas eu sou testemunho de quanto Deus o abençoou. Em diversos sentidos. 3 filhos que não se desviaram da palavra. 3 filhos que estão firmes aí e cada um trabalhando de um jeito, de uma forma e também sendo abençoados. Então, irmãos, é bênção de Deus em diversas áreas. Não apenas nas finanças, mas de fato, quando o devorador vem, destrói a nossa vida financeira. E tem mais. O versículo termina falando, versículo 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando de uma felicidade plena, que esse fiel, que esse dizimista experimenta no coração dele. Não é a felicidade porque trocou o carro, não é a felicidade porque trocou a casa, não é a felicidade porque anda com roupa da moda e de marca. Não, é uma felicidade que inunda, de modo que as nações olham, os outros percebem como aquela pessoa é feliz dentro dela mesma. Você já viu algum dizimista triste porque é dizimista? Eu não aguento mais. Eu tenho que dar 10%, eu tenho que dar dízimo. Oh Deus, oh vida. Eu nunca vi um dizimista triste, irmãos. Dizimista é sempre alegre. Sabe que é abençoado, sabe que tudo é de Deus. Você já viu alguém dando um testemunho assim, eu passei a ser dizimista, meus irmãos, eu vou dar um testemunho. Eu passei a ser dizimista e minha vida financeira acabou. Acabou, vivo no cheque especial, no vermelho, nem nada. Não, eu nunca ouvi ninguém dando testemunho desse jeito. Pelo contrário, eu ouço gente dando testemunho seguinte: irmãos, eu aceitei o desafio, eu passei a ser dizimista como nunca tinha sido antes, a minha vida mudou, a pessoa está alegre, a pessoa está recebendo bênção. E volto a dizer, não é só questão de dinheiro. Não é questão de dinheiro, tem gente morando em cobertura, tem gente morando em palácios, tem gente que tem dinheiro que não sabe mais o que faz com o dinheiro. Mas a casa está destruída, a família está destruída. Vocês estão entendendo? E tem gente que tem pouco e vive bem, feliz. Então a bênção de Deus não pode ser colocada em cifrões. Ela é muito mais ampla, mas ela está disponível para a minha vida, para a sua vida, porque a palavra de Deus é promessa de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor aplique essa palavra no teu coração. Se você é um dizimista, você sabe de tudo isso que eu estou falando. Quero falar para você, continue firme. Continue firme. Talvez você ainda não tenha chegado aonde você quer chegar. Calma. A Bíblia diz que no tempo certo nós vamos colher aquilo que nós estamos semeando. Continue com fé. Eu não estou pedindo o teu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. E se for preciso eu sair na minha casa todos os dias de manhã para trabalhar na construção, como eu já fiz aqui várias vezes, na limpeza, como eu fiz várias vezes, porque a igreja não pode pagar o meu salário e me sustentar, eu vou fazer. Você está entendendo? Se for preciso voltar para o Brasil para advogar, eu vou voltar.
Não tem, eu não estou pedindo o teu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro, porque todo o dinheiro, se Ele quiser pegar a força, Ele pega. E faz o que Ele quiser, e você não consegue resistir. Eu estou trazendo para vocês aqui uma doutrina bíblica que Deus estabeleceu para cada um de nós. Eu sei que parece esses jargões assim, mas antes de querer o teu bolso, né, Ele quer o teu coração. Mas é isso, porque quem já entregou o coração 100% no altar de Deus, não vai ficar com, será que se eu der o dízimo, não vai me faltar? Não, fé não é assim. Por isso que o texto fala das primícias. E eu creio que muita gente está dando oferta ou dízimo como Caim e não como Abel. Mas Deus rejeita. Então a gente precisa corrigir a nossa vida no que diz respeito às nossas finanças diante de Deus. Eu quero com essa palavra abençoar a tua vida. Abençoar a tua vida. Em todas as áreas. Deus fala para a gente provar. Deus fala para a gente, Senhor, está difícil aqui, nisso, naquilo. Então, vamos para frente. Vamos para frente. Eu já tive problemas nessa área há muitos anos atrás na minha vida. Até que eu falei, chega, é seu, é do Senhor. E outra coisa, eu já dei esse testemunho durante a semana aqui na igreja para alguns irmãos. Algum tempo atrás, Deus me chamou para trabalhar aqui na igreja. E em função do momento em que a igreja estava vivendo, nós tínhamos outros pastores, eu não tinha condição de receber um bom salário. Então, eu trabalhava na igreja, mas trabalhava fora também, e eu estava na dúvida na época se eu aceitaria ou não. E um dia aqui, sentado aí, um pastor pregando aqui, um visitante, Deus falou no meu coração, a Vanessa não estava comigo esse dia aqui, ela estava em casa, porque a família estava em casa, do Brasil estava aqui, eu peguei o telefone e falei, amor, Deus falou comigo hoje, eu vou aceitar. E eu aceitei. Deus falou para mim assim, faça aquilo para o qual eu te chamei para fazer, independente de qualquer coisa, e eu vou prosperar a tua casa. Naquela semana, minha esposa vendeu a primeira casa como corretora aqui em Orlando, e ela recebeu mais de $20 mil como comissão. Foi a única vez também que recebeu $20 mil, irmãos. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Presta atenção, é fazer a coisa certa em fé. Deixa eu dar um outro testemunho, eu não sei se esse eu já dei aqui não. Diz respeito a esse rapaz que está sentado aqui, o Renan, nosso ministro de louvor. Né? O Renan chegou para tocar piano na igreja, né? O Renan era só tecladista, e foi, como diz aquele jogador de futebol que já morreu, foi fonte, né? É do Botafogo, não era? Não! Enfim, e o Renan, devagarzinho, foi ocupando todas as funções que eu ocupava na igreja, né? Chegou um ponto que o pastor falou, a tesouraria não é mais sua, o Renan vai ser o tesoureiro. O ministério de louvor não é mais seu, o Renan vai ser o ministério de louvor. Eu, amém, Deus, glória a Deus, eu estou cansado de tudo isso, né? E eu sentia, e eu apoiava tudo. O Renan sabe disso, que eu sempre o apoiei em tudo. E algumas pessoas falaram para mim, mas o que você vai fazer então na igreja? Você está indo embora, você está saindo? Não, eu estou fazendo aquilo que Deus está falando para eu fazer. Depois de algum tempo, o Renan ocupou todas as minhas vagas na igreja, e com a saída do pastor Wesley, o Senhor me colocou como pastor sênior desta igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente tem que fazer o que é certo, o que é verdadeiro. Sabe aquele ditado, né, que o que é nosso, ninguém tira, Deus... É isso, é diante de Deus. Então eu quero convidar você, que não é um dizimista, desafiar você a se tornar um dizimista da igreja e colocar isso diante de Deus. Se você é um ofertante, continue sendo generoso. Não vai lhe faltar nada se você for uma pessoa generosa. Entenda isso. Eu não sei o que Deus está falando aí no teu coração, na tua cabeça, o que está batutando aí. Na cabeça, no coração, não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Então, coloque-se diante de Deus e faça um propósito com o Senhor nesta manhã. Mas fala com Deus nesse sentido. Em nome de Jesus.